Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Meu nome é o professor Augusto e nessa nona aula de elementos de máquinas nós vamos começar a estudar os elementos de transmissão. Então, até a aula passada a gente estava concluindo nossos estudos a respeito dos elementos de apoio. A gente tinha começado o nosso curso falando sobre os elementos de fixação, né, parafusos, rebites, porcas, pinos, tem diversos tipos de elementos que a gente tinha explorado, né, e focando sempre no dimensionamento. E nas duas últimas aulas, a gente tinha falado bastante sobre elementos de apoio, como guias, rolamentos, seleção de rolamentos, mancais. Então agora a gente entra num terceiro módulo desse curso, um módulo talvez que a gente vai passar mais tempo. A gente vai discutir elementos que são elementos de transmissão. Então, dentro do funcionamento de uma máquina, né, transferir forças, transferir potências, transferir energias, transferir momento de um lugar para o outro, né, então o motor gera uma certa quantidade de potência e entrega essa potência para as rodas de um carro, por exemplo. Como é que eu faço essa potência que está sendo gerada pelo motor chegar até as rodas? Eu preciso de elementos que façam essa transmissão. Vou pegar essa energia, esse torque, essa potência, e essa potência vai fluir através de elementos de máquina até chegar onde ela precisa chegar, né, para fazer mover umas rodas de carro, por exemplo, né, ou o motor de um torno até que ele chegue para fazer girar a placa de castanhas. Ou diversos... Sempre que você pensar no motor, isso é bastante claro, mas você pode pensar em diversas outras formas diferentes, né? Estou fazendo alguma força, puxando para suspender o peso de alguma coisa. Então, eu tenho um motor que está enrolando um cabo de aço, e esse cabo de aço está suspendendo o peso que me interessa. Então, eu estou transferindo, da mesma forma como eu tinha falado dos motores de rotação, eu estou transferindo cargas, transferindo forças de um lugar para o outro. Tá? Então, isso é essencial, né? Acho que é muito claro, quando você pensa em máquinas na área da mecânica, fica muito claro você enxergar essa função de transmissão de cargas por dentro através de um equipamento, fica muito claro você enxergar o que seriam os elementos de transmissão. Tá? Então os elementos de transmissão eles podem ser de diversos tipos diferentes, né? Alguns deles são bastante conhecidos. Então, por exemplo, a gente pode ter eixos, né, como elementos de transmissão. São eixos, né, geralmente o motor está ligado num eixo, e esse eixo faz a transmissão desse torque para outros elementos que estão conectados a esse eixo. Né? E conectado a um eixo eu posso ter, por exemplo, engrenagens. Tá? Engrenagens de dentes retos, de dentes helicoidais, tem várias opções diferentes de engrenagens. Tá? Mas são coisas que estão geralmente ligadas a um eixo para realizar transferência entre um eixo e outro. Né? Vocês observam aqui, eu tenho um eixo, um motor e um eixo movido. Né? Então a engrenagem tem essa característica de você transferir potência entre dois eixos diferentes. Tá? Além disso, eu posso ter, por exemplo, correias. Então, correias dentadas ou não, né, podem ser lisas, podem ser dentadas. A gente pode fazer essa transferência de eixos, né, entre eixos diferentes. Vocês observam que, novamente, eu tenho dois eixos separados. E eu estou realizando a transferência de energia, de potência entre esses dois eixos, sendo que esses dois eixos estão a uma certa distância uns dos outros. Né? Então, não é como no caso da engrenagem, onde esses caras tinham que estar mais próximos, né, para os dentes da engrenagem engrenarem. Quando eu tenho uma correia, eu já posso fazer essa transmissão entre eixos a uma certa distância. Às vezes eu posso fazer essa transmissão também utilizando correntes, né? Todo mundo que já andou de bicicleta aqui sabe muito bem, né, como é que funciona isso, né? Então você gera ali, né, você pisa lá no pé de vela, isso gera a potência necessária para que a sua roda traseira faça a bicicleta continuar andando para frente. Então, mais uma vez, eu tenho transmissão entre eixos, e esses eixos estão a uma certa distância uns dos outros, né? E as correntes, a diferença entre correntes e correias, eu tenho as correntes quando eu preciso de um certo sincronismo, quando não pode haver de jeito nenhum tipo de deslizamento, e esse negócio precisa ser mais preciso. Além disso, né, quando eu posso ter transmissões também através de elementos que a gente chama de acoplamentos. Estou mostrando ali para vocês um acoplamento flexível, tá? Então eu tenho um eixo, uma pontinha de eixo, eu quero transmitir para outro eixo que está praticamente alinhado com ele, né? Pode estar um pouquinho desalinhado, inclusive, nesses eixos, nesses acoplamentos flexíveis. Eu quero transmitir, então, esse cara aqui está vindo do motor, e eu quero transmitir adiante para esse cara que está adiante na máquina para transmitir para alguma coisa. Só que eu não quero que haja grandes choques transmitidos, por exemplo, eu posso prejudicar o meu motor se eu tiver grandes choques de torque, né, picos de resistência. Então, entre esses dois caras, para não haver uma transmissão rígida entre esses caras, se eu botasse uma flange, né, simplesmente um acoplamento rígido entre esses dois caras, todo tipo de vibração de alternância de cargas era transmitido entre a parte útil da sua máquina e o motor que está gerando a potência. Então, se isso não pode acontecer para eu preservar o motor, por exemplo, né, ou ao contrário, né, se o motor gera algum tipo de vibração que não pode ser transmitido adiante, eu posso utilizar esses acoplamentos que são flexíveis, que tem algum tipo de elemento que se deforma um pouco e ele absorve um pouco essas coisas. Tá? Então, isso é um outro tipo de elemento de transmissão. Acontece transmissão de potência através desse tipo de acoplamento, evitando grandes choques.
E como eu falei para vocês, né, não necessariamente a gente precisa pensar apenas em transmissão em sistemas rotativos. É mais comum a gente passar bastante tempo descrevendo sistemas de transmissão rotativos, né, mas um cabo de aço também é um elemento de transmissão. Afinal de contas, você faz uma força numa extremidade desse cabo de aço e ele transmite para outra extremidade do cabo de aço. Então eu consigo fazer força aqui e transmitir essa força a uma grande distância, né, para alguma coisa que está a uma grande distância. Então tudo isso, todos esses tipos de elementos, né, são elementos que a gente vai, enquanto profissionais da área da mecânica, a gente vai precisar conhecer como é que funcionam esses elementos e quais são os princípios que eu preciso saber para fazer dimensionamento desses elementos, fazer a escolha, a seleção adequada desse tipo de equipamentos, né? Se você está fazendo, por exemplo, uma tarefa de manutenção, alguma coisa quebrou e você precisa substituir por um outro componente, você precisa saber como que você seleciona adequadamente o componente para que ele desempenhe a mesma função, ou mais ainda, quando você está trabalhando em tarefas de projeto mesmo de máquinas a partir do zero, você está gerando uma máquina a partir do zero, você vai precisar conhecer esses princípios de dimensionamento para fazer a seleção correta do mecanismo, do dispositivo correto. Tá? Então a gente vai falar sobre elementos de transmissão bastante nas próximas aulas, tá? Só que antes da gente passar para as próximas aulas, a gente vai falar, como eu comentei para vocês, né? Sempre que a gente fala de elementos de transmissão, a gente se preocupa muito com sistemas rotativos, tá? E nesses sistemas rotativos a gente precisa conhecer e dominar alguns tipos de relações, né, de equações que relacionam, por exemplo, potência com torque. A gente precisa saber entender o que é um torque, a gente precisa saber converter unidades e tal. Então eu vou aproveitar essa aula introdutória aqui, que é uma aula introdutória aos elementos de transmissão como um todo. Então, primeiro, né, lembre-se, não existe apenas transmissão rotativa. Mas quando existe transmissão rotativa, a gente precisa saber algumas coisas importantes que a gente vai abordar agora. Então isso tudo fica centralizado nesse primeiro vídeo e a gente vai empregar esses conceitos, né, do que é potência, transmissão de potência no sistema rotativo, de conceitos de torque, a gente vai aplicar nos outros vídeos dessa série, quando a gente for falar especificamente sobre esses outros elementos, como engrenagens, correias, correntes, eixos, acoplamentos, etc. Tá? Então, quando a gente tem uma transmissão rotativa, estou mostrando aqui para vocês, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma caixa de câmbio de um elemento qualquer, né? Pode ser, por exemplo, de um torno, né? Imagina, você tem aquela caixa de máquinas ali do torno, né? Você liga o motor do torno, tem as manivelas selecionadas para definir uma determinada velocidade de rotação. Cada manivela dessas define relações entre engrenagens diferentes. Então, na hora que você definiu um certo conjunto de posições dessas manivelas, você está fazendo esse sistema girar e está transmitindo lá para a placa de castanhas, por exemplo, lá naquela extremidade, transmitindo uma determinada potência com uma determinada rotação. Tá? Então, quando eu tenho essas condições aqui, então estou falando claramente de uma transmissão rotativa. Estou gerando potência no motor, isso está passando através de um sistema de câmbio, né, que vai adequar a rotação e torque, até isso sair, então, na parte útil da máquina, lá na placa de castanhas, do jeito que a gente gostaria que ela saísse. Tá? Então, quando a gente está falando de sistema de transmissão rotativa, é super importante a gente saber relações que estão relacionadas à potência. Né? Muitas vezes o que a gente vai ter, quando a gente vai caracterizar um sistema de transmissão rotativa, é a potência do motor que aciona esse sistema de transmissão. Ora, apenas a potência isso não caracteriza quais são os carregamentos internos. Né? A gente precisa saber caracterizar qual que é o carregamento interno que age sobre um determinado componente. Né? Lembre-se que quando a gente faz dimensionamento, uma tarefa de dimensionamento, a gente pega o carregamento interno agindo sobre aquele componente e vê quais são as tensões que esses carregamentos geram para saber se a gente entra em zonas de falha ou não. Tá? Então eu preciso saber fazer esse caminho, saber passar de potência para o carregamento interno e do carregamento interno posteriormente para as tensões. Tá? Então, uma relação básica que a gente vai utilizar sempre que a gente tiver em transmissão rotativa é que potência vai ser igual a torque vezes a velocidade angular de rotação de um elemento que esteja girando. Tá? Então, potência, nessa relação, né, tudo vai ter que ser dado nas unidades do sistema internacional. Portanto, a potência vai estar dada em watts, o torque vai estar dado em newton metro e a velocidade angular em radianos por segundo. Ora, radianos por segundo não é uma unidade tão comum, né? Geralmente a gente vai ter as informações de rotação em RPMs. Então a gente vai precisar aprender a fazer essas conversões, já vou mostrar para vocês. Mas antes da gente falar sobre a conversão de velocidade angular, a gente precisa entender um pouquinho mais dessa grandeza que é o torque. Tá? Então se vocês já estudaram, já fizeram algum curso de resistência dos materiais e tal, talvez vocês tenham bastante noção do que é o torque e tal. Mas se vocês eventualmente não fizeram esse curso, ou estão em outro momento ali do seu percurso acadêmico, né, e precisam saber um pouquinho mais sobre o que é torque, a gente vai fazer aqui em um pequeno slide uma introdução bem visual ao que é
essa grandeza, né, esse tipo de carregamento. Tá? Então o torque ou o momento torsor, tá, são sinônimos, né, eu prefiro chamar de torque para a gente não confundir com os momentos fletores, os dois são momentos, tá? Mas eu prefiro, quando a gente está falando de alguma coisa que carrega um sistema de transmissão rotativa, ele carrega isso em torção, ele faz alguma coisa torcer. Tá? Então, todas essas cargas que geram torção, eu prefiro chamar elas de torque para a gente separar um pouquinho desses dois efeitos. Tá? Os dois são momentos, tá? Fique bem claro isso. Então, o torque é gerado com relação ao eixo de rotação quando eu estou aplicando uma determinada força a uma determinada distância. E essa distância eu vou chamar de braço de alavanca. Tá? Então, o torque que uma força gera, o momento que uma força gera, né? Então, quando eu estou falando de torque, eu estou falando de uma força aplicada a uma certa distância do eixo de rotação principal. Então, é sempre a força vezes essa distância do braço de alavanca. A gente tem alguns cuidados a tomar, tá? Então, a gente tem que ver o seguinte. Então, imagina aqui, tenho um camarada que está fazendo uma força numa chave de boca, tá? Numa chave sextavada. E nessa chave sextavada, então, estou gerando um torque ao redor do centro dessa porca, por exemplo, tá? Então, o torque ele vai aumentar na medida... Se eu aumentar a força, o torque aumenta, e se eu aumentar a distância, o torque aumenta também. Né? Isso que está sendo demonstrado aí nessa figurinha que vem desse site muito bacana, tá? Do Stickman Physics. Aí. Então, você tem várias animações que ilustram conceitos de física, desenhado com bonequinhos aí de palitinho. Tá? Então, você está vendo que o torque aumenta à medida que ou eu aumento a força, ou eu aumento essa distância. Né? É o que nos diz essa relação aqui em cima. Mas a gente tem que prestar bastante atenção que essa distância de aplicação de força, né, ela está relacionada também com o ângulo que eu estou aplicando essa força. Tá? Então, que força que é essa que entra nessa equação que está aqui em cima? Né? Eu tenho que aplicar sempre a força que está perpendicular a esse braço de alavanca. Tá? Então, observe ali, eu tenho esse braço de alavanca D ali, que pode ter valores diferentes, e a força que está sendo aplicada ela está sempre perpendicular ao tamanhozinho desse braço. Tá? Então, o braço está nessa direção e a força que está sendo aplicada para determinar o torque que está sendo gerado é essa força que está perpendicular. Existe um ângulo de 90 graus aqui entre esses dois caras. Se eu estou aplicando uma força que não faz exatamente 90 graus com o braço de alavanca, o que eu vou precisar fazer muitas vezes é fazer uma decomposição e achar qual que é a parte da força que está, sim, efetivamente perpendicular ao braço de alavanca. Tá? Então, nesse mesmo site aqui a gente tem essa outra figurinha. Né? Então, observe o seguinte, né? Começando da posição vertical, a gente tem o máximo torque, e a partir do momento que a gente começa a inclinar aquela mão, né, na hora que essa mão está perfeitamente alinhada com o braço de alavanca, se essa força está na mesma linha, né, o braço de alavanca está aqui, eu estou aplicando essa força na mesma linha do braço de alavanca, eu não tendo mais a fazer essa porca girar, de jeito nenhum. Eu posso empurrar essa porca para o lado, mas eu não estou mais tendendo a fazer ela girar. Então, qual que é a parcela de força que está efetivamente gerando torque? É aquela parcela de força que vai aparecer em vermelhinho ali na hora que a gente está fazendo a decomposição final. Tá? É a parcela de força que está perpendicular a esse braço de alavanca. Tá bom? Então, sempre que a gente tiver a aplicação de forças inclinadas, a gente vai precisar fazer essa decomposição e achar qual que é essa parcela de forças efetivamente responsável pelo torque. Tá? Isso é importante da gente saber, porque isso vai ser o caso da gente fazer esse tipo de conta quando a gente estiver falando de engrenagens, por exemplo. Então, nas engrenagens, a gente vai ver que a força de contato entre dentes de engrenagens não é uma força perfeitamente perpendicular ao braço de alavanca, né, ao ponto de aplicação dessa força. É uma força que tem um determinado ângulo. Isso está relacionado ao formato dos dentes da engrenagem. Tá? Então a gente vai precisar descobrir, a partir desse ângulozinho definido pelo formato dos dentes da engrenagem, a gente vai precisar fazer essa decomposição e descobrir quanto é que é a força responsável pela geração de torque, que é o que a gente vai chamar de força tangencial. Tá? A força que está tangenciando esse círculo de raio R. Tá? Muito bem. Então, de torque, né, essa foi uma brevíssima introdução para vocês entenderem o que é o torque. Então, o torque é um carregamento relacionado aos esforços de torção. Né? Você pega uma toalha e torce uma toalha, você está aplicando um torque sobre a toalha. Tá? Então, se vocês tiverem necessidades de saber mais sobre os esforços de torção, eu convido vocês a assistirem, né, e revisarem os vídeos lá da nossa série de vídeos sobre resistência dos materiais. A gente tem uma série de, acho que são uns 4 ou 5 vídeos a respeito dos esforços de torção, né, o modo de solicitação de torção. E a gente discute com muito mais profundidade do que eu fiz aqui em 5, 6 minutos a respeito do que seriam os torques associados, né, à transmissão de potência. Tá? Pois bem, então, falamos já de torque, agora a gente precisa falar sobre o restante das coisas. Né? É importante quando a gente está pensando lá na nossa unidade, na nossa relação básica que eu tinha mostrado lá, que relacionava potência com torque e com rotação, tá? A gente precisa saber converter unidades úteis. Tá? Então eu falei para vocês que naquela relação que eu apresentei para vocês, as potências sempre têm que entrar, aliás, tudo tem que entrar nas unidades do sistema internacional.
Só que quando a gente for procurar dados sobre diversas coisas, né, dados sobre motores e tal, muitas vezes a gente não vai achar esse dado diretamente em watts. Então a gente vai precisar saber converter entre unidades diferentes, né, e duas unidades muito comuns de potência, especificamente de motores, né, são os HP, horsepower, ou CV, cavalo-vapor. Tá? São unidades oriundas lá do começo da Revolução Industrial, tá? Na metade do século XVIII, quando mediram, né, estimaram quanto de potência transmitia um cavalo, que era o equivalente aos motores na época, né, antes da gente ter motores, especificamente o que gerava potência para diversos dispositivos e equipamentos diferentes era força animal. Tá? E essas medidas então foram realizadas em lugares diferentes, né? Então cada cavalo tem uma potência diferente, então o cavalo inglês padronizado, entre aspas, ficou um pouco mais potente do que o cavalo a vapor. Tá? Então vocês percebem que não é muita diferença, né? 745 watts ou 735 watts, tudo bem, a gente não está errando por muito aí se a gente se confundir com um valor ou outro, mas é importante a gente saber converter de HP para watts ou de cavalo vapor para watts, é só fazer essas multiplicações. Tá? Então, se tem um motor de 100 watts, multiplica por 745, a gente chega à conclusão que esse é um motor de 74.500 watts. Tá bom? De 100 HP, desculpa. Se tem um motor de 100 HP, quero saber quantos watts esse cara tem, então 745 vezes 100, e a gente chega a esse valor. Tá? Então, isso é uma das conversões importantes. Tá? Outra conversão importante, né? Dependendo de onde você vai descobrir qual que é o torque que está sendo aplicado, às vezes os torques eles aparecem em newton milímetros. Ou ao contrário, naquela primeira relação lá de potência, torque vezes velocidade angular, você achou aquele torque, mas você precisa transformar esse torque que você achou em newton-metro, que é a unidade do sistema internacional, numa unidade derivada, que é newton-milímetro, né? Para você fazer contas de tensões, por exemplo, muitas vezes você precisa entrar com newton-milímetros. Então essa conta é simplesmente essa, né? Se eu tenho 1 newton vezes 1 metro vale 1000 milímetros, então 1 newton-metro vale 1000 newton-milímetros. Tá? E finalmente a conversão de velocidade angular. Tá? É muito mais comum a gente achar dados de rotação, dados em RPM, né, fornecidos em RPM. Então basta para a gente saber quantos radianos por segundo isso está girando, né, quantos radianos por segundo corresponde a um determinado valor de RPM. Basta a gente pensar no conceito geral do que são as rotações, né, por minuto. Então, a cada rotação, né, como no sistema internacional a gente vai ter que deixar as coisas em ângulos em radianos, né? Então a gente tem que lembrar que cada rotação completa ao redor de um ponto, né, isso equivale a 2π radianos. A 360 graus equivalem a 2π radianos. Então, se eu tenho tantas rotações por minuto, a cada minuto eu faço 2π vezes aquele valor em radianos. A cada minuto, então, eu faço 2π vezes esse n em radianos. Só que eu não quero por minutos, eu quero por segundo, então eu divido por 60. Tá? Então, se eu pego alguma coisa que está em RPM, ponho ele no lugar do n, e faço 2π vezes esse valor de RPM, divido por 60, eu saio com o ômega, e esse ômega está dado em radianos por segundo, que é a unidade que eu preciso que ele esteja para aplicação naquela forma que eu vi anteriormente. Tá bom? Então a gente vai utilizar bastante esses conceitos para as próximas aulas, quando a gente for começar a falar sobre os elementos de transmissão, os elementos de máquinas de transmissão rotativos. Tá bom? Então, mostrando aqui para vocês, né, só a ilustração, né, o que são essas velocidades angulares. Eu tenho duas bolinhas aí, uma bolinha com uma velocidade angular o dobro da outra. Tá bom? Então a velocidade angular da bolinha vermelha aí é o dobro da velocidade angular da bolinha azul. Então, vocês veem o que acontece, né? Eu estou mostrando ali para vocês esse conceito de velocidade angular. Tá? Então, só mostrando assim, antes da gente acabar a aula, né, só mostrando como é que é um exemplo para fazer essas conversões, né, eu quero saber, por exemplo, qual que é o torque que está desenvolvido por um motor que transmite 65 HP a 4.500 RPM. Tá? Então, um motor fraquinho aí de um carro popular simples, tá? 65 HP, por exemplo, que esteja trabalhando a 4.500 RPM. Então, eu vou usar as conversões. Né? Na potência, eu vou converter de HP para watts, então 65 vezes 745, eu chego à conclusão que eu tenho 48.425 watts. Em seguida, a velocidade angular, né? Se eu tenho 4.500 RPM, a gente vai utilizar 2π vezes 4.500, dividido por 60, isso vai nos dar 471,2 radianos por segundo. Com isso, a gente pode aplicar aquela fórmula original, né, de potência torque vezes a velocidade angular, a gente isola o torque. Então, o torque vai ser potência dividida pela velocidade angular, ou seja, né, nessas condições, esse motor está desenvolvendo 102,8 Nm, lembrando que essa é a unidade que sai naturalmente. Se eu precisasse dessa unidade de torque em Nm, multiplico por 1000, então daria 102.800 Nm. Tá?
Então isso é só uma forma da gente praticar esses conceitos, né? Se vocês precisarem, testem com outros valores, procurem na internet a respeito de motores específicos e tal, e façam essas conversões, né? E descubram o que você não conhece, né? Qual que é o torque de um motor de tantos HP quando está girando uma determinada rotação, tá? Então, essa nossa primeira aula introdutória, né, foi só para a gente preparar o terreno para as próximas aulas, onde a gente vai efetivamente discutir tipos diferentes de elementos de máquina, né, e a gente vai começar falando bastante sobre dimensionamento de eixos. Tá? A gente vai abordar os elementos de transmissão rotativos nessa ordem. A gente vai falar sobre os eixos e depois sobre as coisas que eu consigo acoplar nesses eixos. Então, vou falar primeiro sobre eixos, depois a gente vai falar sobre correias, correntes, engrenagens. Tá? A gente vai fazer nessa sequência a abordagem desses elementos de transmissão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito